Já de volta aqui com o TV Mar News e olha só, gente, diante da necessidade da adaptação às novas tecnologias, a educação precisou adotar então o sistema de ensino híbrido. E a gente vai ver agora como é que tem sido isso para algumas escolas. Quem traz informações para a gente é Fernando Palmeira. Ensino híbrido. Este é um dos temas mais ouvidos e falados da pandemia. Com a necessidade de distanciamento social, as escolas tiveram que se reinventar e encontraram na tecnologia a maneira de dar andamento ao ano letivo. Mas afinal, o que é ensino híbrido? Estamos funcionando de maneira escalonada e gradativa, então parte do grupo acompanha essa aula via tecnologias digitais de casa e uma parte está nos prédios escolares. Então isso é um ensino simultâneo. Agora, para fazer essas entregas do ponto de vista de potencializar as aprendizagens em épocas tão difíceis, aí sim, as escolas precisam de um modo de fazer. E esse modo de fazer é uma combinação de aprendizagens, é uma combinação de metodologias, a qual a gente denomina de blended learning ou ensino híbrido. É bem verdade que essa nova modalidade de ensino deixou muitos pais, alunos e professores assustados. Mas o cenário começa a mudar e é possível perceber o lado positivo dessa aceleração digital. Essa aqui é uma sala que a gente chama de sala Google, em padrões Google, e ela nos permite que um professor faça rotações por estações, ou seja, que uma sala venha para cá, claro que agora estamos escalonados por grupos de 50%, um grupo fica em casa, a gente tem monitores, a gente tem equipamentos que são os Chromebooks, e existe uma trilha de aprendizagem, existe um planejamento muito bem feito para que grupos que estão em casa e os grupos que estão aqui, com temáticas distintas dentro de uma temática maior, possa pesquisar, compartilhar, apresentar. E esse professor que medir essa relação inteira, ao final de uma aula como essa, terá dados que vai possibilitar aperfeiçoar a aula seguinte ou o conjunto das próximas aulas e verificar de que maneira ele pode aperfeiçoar de melhor forma tanto o desempenho dos seus alunos, como a qualidade da sua aula. Mas fazer crianças e adolescentes estarem atentos às aulas em meio a tanta distração que o ensino híbrido proporciona não é fácil. É necessário ter um ambiente propício para a aula fluir. Muito imperiosa a presença do professor que media essas relações, assim como com aquele grupo que está em casa. O ensino híbrido acontece porque ele vai receber diferentes tipos de estímulos, ele vai receber diferentes tipos de estratégias e o professor do outro lado vai acompanhar. E ao final de tudo isso, qual é o ganho? E aí ganho com ênfase porque a pandemia trouxe essa aceleração de forma muito exponencial. A escola passa a ter dados de personalização da aprendizagem daquele aluno. E ao ter esses dados, ela pode de melhor forma mergulhar nas próprias práticas, verificar possibilidades mais individualizadas para potencializar a aprendizagem de cada aluno, de cada grupo e de dar feedbacks cada vez mais assertivos, visando o melhor desempenho escolar dele e o desenvolvimento de competências mais amplas. Além de toda a infraestrutura, é primordial também que os professores estejam acompanhando a evolução das tecnologias e saibam utilizá-los a favor do seu desenvolvimento profissional. Professores que ficam simplesmente, por mais que estejam numa aula online, na frente, com um quadro atrás, no computador, fazendo com que o aluno só fique vendo ele falar com o quadro, deixa a aula com maior tendência à perda de atenção. Então, hoje, existem vários jogos, plataformas que facilitam a aula. E, claro, como é uma atualização, muitos professores eles ficam numa defensiva, porque tudo que é novo assusta. Só que as pessoas têm que entender, principalmente os professores, que essas tecnologias elas foram voltadas para a educação. Então, ela é muito simples de aprender, simples de manusear. E o que é que acontece? Depois, quando o professor aprende a utilizar, ele não quer mais deixar, porque ele facilita a vida dele. Com escola e professores fazendo sua parte, é a vez dos alunos e da própria família fazer o dever de casa.
Ana Amorim tem 2 filhos adolescentes se adaptando à nova realidade e conta como tem sido a experiência. A gente, enquanto família, eu sou mãe, sou educadora, eu preciso entender que é diferente. O meu filho está jogando por jogar, por diversão, e está, por exemplo, fazendo uma aula com uma gamificação, né? Então, há um intuito naquilo, há um objetivo naquela atividade, né? Então, assim, a gente precisa, mesmo sem ser da área, eu, como mãe, preciso acompanhar. Eu preciso dar autonomia para que o meu filho faça, os meus do médio, então isso é um pouco mais fácil, mas eu preciso estar acompanhando, eu preciso saber qual é o objetivo daquilo ali. Então, muitas vezes a escola não permite o uso do celular em sala de aula e passa a permitir. Por quê? Por que meu filho agora, que até 2 anos não usava celular e agora está sendo pedido isso? Para poder trazer essa educação para o aluno e a tecnologia, a gamificação, as metodologias ativas, né, que a gente tem ouvido muito falar ultimamente, elas trazem a educação para mais próximo do aluno e para mais próximo também da família. Dá para a gente fazer um acompanhamento, porque os recursos que são utilizados nos dão dados também como família. A engenharia da informática, as redes sociais, enfim, e a pandemia acelerou cada vez mais a importância desse equipamento, dessa ferramenta que não vai deixar ninguém sem a necessária educação. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnon de Melo, canal 525 NET. Claro. E a gente continua falando sobre educação. É que a única escola de educação básica que ainda resta no Pinheiro foi arrombada e furtada neste final de semana. Todos os equipamentos, computadores e documentos foram levados pelos criminosos. Este é o 2º furto no local. Aí a gente acompanha agora o vídeo que foi enviado por uma das diretoras da escola, que também cobra, inclusive, a responsabilidade da Braskem. Hoje, 16 de 5 de 2021, sou representante do Colégio Russa, escola localizada aqui no bairro do Pinheiro, que está passando pelo processo de afundamento pela empresa Braskem, além de todo o transtorno vivido por diversos moradores, empresários. Hoje, no dia de hoje, domingo, às 17 horas, nossa escola foi arrombada, foi invadida, foi furtada. Entraram, levaram todos os equipamentos possíveis. Levaram computador, levaram roteador, levaram impressora, levaram notebooks, levaram tudo o que eles tinham ao alcance, além de toda a dignidade dos moradores, dos empresários, como se não bastasse toda a perda de aluno que estamos tendo, mais de 50%. Hoje a gente não consegue passar um final de semana tranquilo sem vir à escola. Solicitamos da Braskem, que vive colocando em suas propagandas que está fazendo a segurança do bairro para os moradores que ainda não tiveram as suas casas e suas empresas retiradas. Não é isso que acontece. Saímos da escola às 14 horas de domingo, retornamos às 17 e ao retornar, a escola estava em situação de arrombamento, toda bagunçada, porque levaram isso fruto do trabalho não feito, fruto do não fechamento das casas, porque eles retiraram nossos vizinhos e não fecharam as casas ao lado, ao redor da escola, deixando a gente extremamente vulnerável. Muito triste a situação, né? E agora a gente fala sobre vacinação, porque hoje já tem um novo grupo aí para se vacinar aqui no nosso município. E quem traz informações para a gente ao vivo agora é Viderlan Araújo. Viderlan, como é que está a fila por aí? Durante esse final de semana a fila ficou bem grande, né? É verdade, Orlando Santos, ótimo dia para você, para os telespectadores da TV Mar Canal 525, uma ótima semana, desejando antecipadamente para todos que nos acompanham neste exato momento, uma fila realmente enorme, acabou se formando, né, principalmente nesse ponto que é considerado um dos mais procurados, né, esse ponto definido pela Prefeitura, o Drive, aqui no estacionamento de Jaraguá, durante o final de semana. E a partir desta segunda-feira, como você bem adiantou, Orlando, a vacinação também vai agora se estender para os novos grupos, que segue, na verdade, o Plano Nacional de Imunização. Serão vacinados os integrantes das Forças Armadas, trabalhadores do transporte coletivo rodoviários de passageiros, do transporte ferroviário, do transporte aéreo, do transporte aquaviário, portuários e caminhoneiros.
O que é preciso fazer? O processo de imunização acontecerá das 9 às 16. Só que nesse ponto aqui onde nós encontramos, terá corujão, tá? Que terá um atendimento estendido aqui no drive. Vai até de 4 horas da tarde até as 9h30 da noite. Esse horário estabelecido também segue o plano nacional, lembrando que segunda, no caso hoje, amanhã e quarta-feira, terá esses 3 horários. Toda a equipe aqui já está pronta, preparada para poder fazer esse processo de imunização para a sociedade e para essa nova etapa, né, as categorias citadas, para passar por esse processo. Quando nós chegávamos ao local, a fila, ela já fora aqui do estacionamento de Jaraguá, já tinha aproximadamente uma distância de 1,5 km, 2 km, o que deve, no decorrer também desse processo, enquanto não iniciar o trabalho de imunização dos agentes da Secretaria Municipal de Saúde, deve se estender durante alguns metros ou quilômetros a mais nesse estacionamento de Jaraguá. A documentação necessária, Porlane, é importante isso para o telespectador. Além do documento com foto e CPF, as categorias precisam apresentar original e cópia que comprove o desempenho também da função aqui na capital Maceió. Para os membros das Forças Armadas, os membros ativos das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, original e cópia de contra-cheque ou da declaração emitida pelo serviço em que está atuando, seja Marinha, Exército e Aeronáutica aqui na capital Maceió. E outras exigências de documentação são feitas que se estendem para outras categorias. Motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário também estão sendo contemplados com essa possibilidade de vacinação já a partir desta segunda-feira aqui no Drive. Trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários, caminhoneiros, que todos precisam apresentar contra-cheque, documento com foto também, que comprove aqui em Maceió. Já era para ter iniciado desde as 9 da manhã o procedimento, né? Mas o pessoal, por iniciar uma nova semana, também já realiza todos os procedimentos aqui para iniciar esse procedimento, né? O processo. Já existe também ali do lado de fora, e você deve estar escutando aí, Porlane, um certo buzinaço, porque já é o horário fora do horário previsto, né? Então o pessoal está aqui fazendo esse período, nesse momento de reunião que nós estamos mostrando com exclusividade, para nesse momento, né, de oração, né, abençoar cada um dos agentes de saúde que participarão nesta segunda-feira desse processo de imunização, né, em que se é colocado também nessa reunião as últimas recomendações, lembrando que todo o processo que nós estamos mostrando nesse exato momento vai até as 4 da tarde, mas com extensão até as 9 da noite, com o chamado corujão de imunização. A oração aí dos agentes de saúde nesse momento, nós estamos registrando com essas imagens do Chico Nogueira, procedimentos já todos adotados para começar mais um dia de vacinação aqui no Drive de Jaraguá, no estacionamento de Jaraguá, né, no Drive-Thru aqui no estacionamento de Jaraguá. Então são essas as informações, Porlane Santos. Qualquer trabalhador portuário, trabalhadores de serviço de transporte aéreo, caminhoneiros, todos precisando trazer documentos, Forças Armadas também, né, tendo esse meio, né, de entrar no processo de vacinação. Lembrando que as pessoas com comorbidade também, né, desde que seja comprovado através de documentação, e o trabalho vem avançando nesse processo de primeira dose que está sendo colocado aqui à disposição da população araguana. Com as doses das vacinas pelo menos garantidas, a ideia é de que as pessoas em um tempo muito curto possam executar dentro da linha logística, aqui acabe sendo normal, uma boa quantidade, né, percentual da nossa população de pessoas imunizadas para poder executar a vacina. Agora sim, o pessoal vai começar, estamos agora ao vivo pela TV Mar Canal 525, né, já passamos das 9 da manhã, estamos exatamente às 9 da manhã, 18 minutos, e o processo de imunização nesta segunda-feira, contemplando novas áreas, novas categorias, principalmente os caminhoneiros, sendo iniciado aqui em Maceió, nesse drive definido pela Prefeitura para começar mais um dia de trabalho nesse início de semana. Porlane, deixo meu grande abraço para você. Estamos circulando pelas ruas da capital alagoana, ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, desejando também para os nossos telespectadores uma ótima semana e ainda hoje teremos assim um novo encontro na programação da TV Mar Canal 525. Segue você aí na sequência do TV Mar News.
Muito obrigada pelas suas informações, Viderlan. Se já chegou a tua hora, vai para a fila também, garanta então a tua vacinação, né? Como bem disse aqui um dia em entrevista com a gente, o infectologista Fernando Maia, a vacinação vai além de uma questão individual, é um compromisso social que cada um tem, tá bom? E olha só, gente, inclusive a gente continua falando sobre vacinação. Arnaldo Ferreira traz uma análise para a gente mostrando o quanto que os números de infectados e de mortes aqui no nosso estado têm caído por conta da vacinação. A gente vê agora a análise dele. Nos últimos 40 dias, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou boletins com 28, 27, 26 mortes. Começou o mês de maio com tendência de queda, 20, passou alguns dias com 18, 17... E ontem a Secretaria de Estado da Saúde divulgou mais um boletim com 15 mortes. Há muito tempo não se tinha uma tendência tão visível de queda, mas o número de pessoas contaminadas ainda está alto, 693. A ocupação de leitos segue a tendência de queda. Dos 1.400 leitos disponíveis, 51%, algo em torno de 720 leitos, estavam ocupados. Esses números da Secretaria de Saúde é um indicativo interessante que o caminho é a vacinação para a gente controlar a pandemia. Essa tendência de queda deve permanecer, segundo os infectologistas, mas depende muito da gente. Já que nós estamos começando a semana, manter o distanciamento social, evitar aglomerações, usar máscaras, álcool em gel, a higiene. E se for possível, evitar também os ônibus lotados. Nós tivemos aí um fim de semana também com os estabelecimentos comerciais, leia-se, bares e restaurantes, com a lotação controlada, nada de muito exagero, até que porque muita gente preferiu ficar em casa, se resguardando e entendendo que a doença, o vírus está aí, continua contaminando, matando, e até que a gente consiga imunizar mais de 60% da população, a situação continuará fora de controle. Então, meu amigo, boa semana e cuidado. Gente, a responsabilidade é nossa também, para que a gente possa garantir aí a flexibilização, o avanço, né, nessas fases do nosso estado, para que a gente possa avançar cada vez mais, a gente precisa também fazer a nossa parte, tá bom? E a gente passa para vocês agora como é que está a situação do boletim aqui no nosso estado, mostrando para vocês, então, aí na sua telinha também. Olha só, nas últimas 24 horas, 691 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Nós temos, então, um número de 182.433 pessoas que já se contaminaram com o novo coronavírus desde o início da pandemia. Desse número, 175.780 pessoas já se recuperaram da doença. Atualmente, nós temos um número de 12.339 pessoas que estão aí à espera do resultado de seus exames. Nas últimas 24 horas, 15 pessoas morreram por conta da Covid-19 aqui no estado de Alagoas. E desde o início da pandemia, 4.493 pessoas já morreram por conta da Covid-19. Na próxima imagem, a gente mostra para vocês também como é que está a situação da ocupação dos leitos, né? Como é que está a ocupação? Nós temos, então, um total de 52% de ocupação dos leitos, 81% de ocupação dos leitos para UTIs, 43% de ocupação dos leitos para quadros clínicos e 26% de ocupação para UTIs intermediárias. E a gente fala agora sobre vacinação, mostrando então para vocês como é que está a questão da vacinação aqui no estado de Alagoas. Como é que a gente está de avanço, né? Do total de vacinas que chegaram aqui no nosso estado, 786.137 já foram aplicadas nos alagoanos. 540.898 destinados, então, para a primeira dose e 245.239 para a segunda dose. Esses são os dados, então, da vacinação aqui no estado de Alagoas, que vocês também acompanham aí na sua telinha. E
E agora a gente fala de coisa boa, né? Para você que está aí em casa, tem um projeto muito bacana que visa sempre dar alento e dar apoio também às pessoas que mais precisam. Quem traz informações para a gente é Fernando Palmeira. Comer é viver, gente. Aí o pessoal está perguntando que matéria é essa. Comer é viver. Acharam aí? Tá renderizando ainda. Então a gente fica para amanhã com esse material, pode ser? A gente fica para amanhã hoje, a gente vai encerrando então o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET, é claro. Um beijo grande.